E que muitas vezes, gente, a gente tem que aprender que no momento da raiva, a gente realmente silenciar e não vomitar, né? De repente não amaldiçoar os nossos filhos, né? De sempre bem dizer. Se você tem uma má palavra para dizer, não diga. Não diga. Não é para ninguém. Principalmente não para o seu filho. Por isso que é tão importante a gente ser esse porto seguro para os nossos filhos. Né? Dos nossos filhos sempre confiarem nesse amor. E sempre quererem voltar. Né? Crie um lar que o seu filho queira voltar. Que quando o seu filho estiver adulto, ele sinta vontade de voltar. Né? Por isso que é tão importante as memórias afetivas. Do Natal, da Páscoa. Para que o seu filho lembre disso, para que ele queira sempre voltar quando adulto. Porque se você não criar essas memórias agora quando é criança, eu sei que é difícil, que é cansativo, eu sei tudo isso, mas é importante. Né? Porque o seu filho não acha que ele vai querer te visitar só por obrigação, só por ir, não, mas que ele sinta vontade no coração de fazer isso, de trazer a família dele, né? Para fazer isso. Então, você dá a figura paterna. A figura paterna é muito importante. Mesmo quem não tem pai, eu não sei quem é meu pai, eu nunca vi meu pai, eu não faço ideia de quem seja, mas ela precisa ter uma figura paterna, né? E às vezes é um avô que assume, às vezes é um tio, às vezes é o padrasto, enfim, quem quer que seja, mas essa figura paterna é muito importante, a criança precisa. Ela precisa ter essa figura paterna, ela precisa da figura materna, né? Mas não se engane, a mãe nunca vai conseguir suprir esses dois papéis. A criança precisa dessa figura paterna. Essa figura paterna que define a sexualidade, né? Firma a sexualidade, é provedor. O homem, gente, desde a época das cavernas, o homem é provedor. A gente já discutiu isso, né? Na aula da energia, né? Feminino e masculino. Mas o homem, ele precisa ser o provedor, o protetor. A criança precisa viver isso, entender isso. Que o homem, que o pai é o provedor, é o protetor. E as filhas, né? Por isso que as filhas são apaixonadas pelos pais. E a mulher, ela sempre quer casar com um homem, ela fica procurando o pai, especialmente se ela não teve essa figura paterna. Se ela teve essa figura paterna ruim. Aí ela vai achar relacionamentos ruins. Se o pai bate na mãe, ela vai procurar um homem que bate nela, porque aquilo é o amor pra ela. Porque ela quer aquele colo. Ela quer consertar aquilo dali. Por isso que é tão importante essa figura paterna. E é tão importante a gente escolher, né? Quando a gente for, quem não é casado ainda, mas olhar tudo isso no homem, né? Antes de casar. Se já está casada, se é um relacionamento tóxico, infelizmente não tem o que ser feito, né? Precisa ser terminado. Mas a mãe nunca pode também jogar o filho contra o pai. O filho precisa, né, dessa figura paterna. Ou de alguém que vá, né, mas você nunca pode pegar o filho e ficar falando mal do pai, entende? Pro filho. A nossa função como mãe não é essa. Né? Deixa que o filho descubra sozinho, mas não é você, não vai ficar desabafando, né? Filho, não é seu amiguinho você ficar desabafando, você ficar falando ali, não. Entende? A gente não tem esse direito. Tá? E eu queria muito trazer esse assunto hoje para vocês, porque eu vejo que tem muita gente que tem isso muito cinzento ainda para as pessoas, esse assunto, né? As pessoas não gostam de pensar, não gostam de falar nisso. Mas eu queria muito trazer isso para vocês hoje, de vocês realmente acenderem essa chama da fé, da esperança, do amor na casa de vocês, para os filhos de vocês. Pensando mesmo nisso, né? Do que eu vou deixar para o meu filho? Do que meu filho vai se lembrar, né? Quando eu não estiver mais aqui. Ele vai lembrar que eu fui uma pessoa que me realizei, que viajei, que fui atrás dos meus sonhos, que acreditei, que tive fé. Só que eu preciso ensinar isso desde que ele é pequenininho. Quanto antes você começar, melhor é. Nunca é tarde, mas quanto antes você começar, melhor é. Tá? Então eu quero que vocês pensem nisso, reflitam sobre isso, né? Que legado vocês estão deixando aos filhos de vocês. E de reconhecer que se tem um problema de maldição na família, né? De gerações, de ir junto ao Senhor, de realmente reconhecer. Porque reconhecendo o Senhor vai lá
e queima, e acaba. Que acabe aqui e termina. Né? E às vezes é de doença, às vezes é justamente de vícios, né? De vícios muito comuns, de bebida, de droga, de promiscuidades, né? De andar com prostitutas, essas coisas. Muito comum, gente, muito comum mesmo. Que todo mundo tem um propósito, todo mundo, todo mundo tem um propósito, né? E que cada pessoa que vem, ela tem um propósito. E que ali tá nascendo uma outra geração, né? Que vai nascer o meu filho, vai nascer outro filho dele, outra geração, que dali vão vir muitas coisas. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente tá deixando para eles, o que a gente tá plantando. E de saber disso, que se eu tenho um problema, de buscar resolver realmente. De buscar entender para resolver. Ensine aos filhos a ter fé, a ter esperança e a amar incondicionalmente, né? Que vocês saibam amá-los incondicionalmente e que vocês saibam escutar os filhos, né? Escutar até quando eles não falam, gente. Se eu fosse dar um único conselho para uma mãe, qual o único conselho que você dá? Escute seu filho, porque até quando ele não fala, quando ele não sabe falar, ele está te dizendo. Só que a gente precisa ter primeiro essa autoconfiança, né? Essa confiança de saber que você conhece seu filho muito bem, melhor do que ninguém. Né? Que seu filho vai te falar quando ele é bem tratado no lugar e quando ele não é. Quando ele quer voltar a um lugar é porque ele é bem tratado. Então que a gente viva a vida em abundância. Né? Que a gente não fique vivendo uma vida pela metade, uma vida meia boca, com medo, com receio do que vão falar, do que vai acontecer, de que não vai conseguir. Não. A gente veio aqui para viver a vida em abundância e a passar isso aos nossos filhos também, para que eles também vivam em abundância, tá?